No episódio de hoje, A Cabana na Neblina. Um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. A Cabana na Neblina. Naquela manhã fria de outono, Diego decidiu que faria sua trilha sozinho. O bosque era denso, e a neblina rastejava pelo chão como dedos pálidos, tentando agarrar seus pés. Ele gostava da sensação de isolamento, de ser engolido pela natureza. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalo ocasional de galhos secos se partindo sob seus passos. Conforme avançava, percebeu que a trilha parecia diferente, como se nunca tivesse passado por ali, embora tivesse feito aquele caminho inúmeras vezes. A névoa ficava cada vez mais espessa, obscurecendo as árvores, transformando-as em silhuetas fantasmagóricas. O ar tinha um cheiro estranho, metálico, quase como ferrugem. Depois de horas caminhando sem rumo, avistou uma cabana. Pequena, de madeira velha e apodrecida, com a porta entreaberta, balançando lentamente, como se o vento a convidasse a entrar. Mas ali, o ar estava parado. Não havia vento. Diego sentiu um arrepio subir pela espinha. Sabia que deveria voltar. Mas os pés se moviam sozinhos. A cada passo, o rangido da madeira da varanda parecia um lamento antigo. Empurrou a porta e entrou. O chão rangia sob o peso do seu corpo, e o ar ali dentro era ainda mais pesado, denso, sufocante. Sobre a lareira apagada, havia fotos emolduradas. Olhou mais de perto e sentiu o sangue gelar. Eram imagens de pessoas caminhando pela floresta. Todos estavam olhando diretamente para a câmera, olhos arregalados de medo. E em uma delas, ele mesmo. A mesma jaqueta, a mesma mochila, o mesmo semblante perdido entre a névoa. A foto parecia ter sido tirada há pouco tempo. Diego cambaleou para trás, esbarrando numa cadeira que caiu com estrondo. De repente, ouviu passos pesados no andar de cima. O chão acima dele rangia lentamente, passo a passo, como se algo ou alguém estivesse descendo. Ele correu para a porta, mas esta bateu violentamente, como se uma força invisível a tivesse fechado. Tentou abri-la, puxando com toda a sua força, mas estava trancada. Os passos continuavam, agora mais rápidos, mais próximos. O coração de Diego batia tão forte que mal conseguia ouvir o próprio pensamento. Olhou ao redor, desesperado, procurando uma saída. Avistou uma janela entreaberta e correu até ela. Quando colocou a mão no parapeito, algo o agarrou pelo ombro. Virou-se bruscamente e não viu nada. Mas o aperto permanecia, gélido e firme. Ele gritou, se desvencilhou e pulou pela janela, rolando pela mata úmida e fria. Levantou-se e correu sem olhar para trás, ignorando os galhos que rasgavam sua pele e os espinhos que dilaceravam suas roupas. Correu até que a névoa começou a se dissipar e a familiaridade da trilha voltou. Sem fôlego, parou e olhou ao redor. A cabana havia sumido. Não havia sinais de sua existência, nem pegadas, nem rastros. Apenas a floresta silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, reuniu coragem para voltar àquele trecho da trilha com alguns amigos, tentando provar que não estava louco. Vasculharam a região inteira. Mas nada. Apenas árvores, folhas e silêncio. Mas, naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope em sua caixa de correio. Dentro, uma única fotografia. Ele, parado à frente de uma cabana, envolto pela névoa, com um olhar vazio. E atrás dele, uma sombra indistinta com olhos brilhantes espreitando da janela. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. O assobio na floresta. Lucas sempre amou aventuras ao ar livre. Naquele feriado prolongado, decidiu explorar uma trilha pouco conhecida, escondida no coração da floresta de Pedra Alta. Logo nos primeiros metros, sentiu o ar mudar. Estava mais denso, pesado, como se o próprio ambiente o estivesse empurrando para trás. A trilha era estreita.
serpenteando entre árvores tão altas e antigas que mal deixavam a luz do sol atravessar. Os troncos, cobertos de musgo, pareciam observar sua passagem, e o chão fofo abafava os sons de seus passos, tornando o silêncio ainda mais opressor. Ele respirou fundo, absorvendo aquele cheiro úmido de folhas em decomposição, quando, de repente, um assobio cortou o ar. Primeiro foi suave, quase uma nota perdida entre o farfalhar das folhas. Lucas franziu a testa e parou, girando lentamente o corpo. O som parecia ter vindo de todos os lugares, e de lugar nenhum. O coração acelerou, mas ele forçou um sorriso. Deve ser o vento. Ou um pássaro, murmurou para si mesmo, como quem tenta convencer mais a própria mente do que responder à razão. Continuou andando. As árvores se fechavam ainda mais à medida que avançava, e a luz sumia gradativamente, até que o mundo ao seu redor parecia mergulhado num crepúsculo eterno. Então, novamente, 4 notas curtas, repetidas com precisão matemática. Um assobio frio, sem alma. Lucas parou, olhando ao redor. Não havia ninguém, nem ao longe. A floresta, até então silenciosa, agora parecia conter a respiração, como se estivesse à espreita. Ele pigarreou, tentando afastar o pânico que começava a se formar como uma sombra atrás de seus olhos. Retomou o passo, acelerando enquanto o assobio persistia. A cada 10 passos, o som se repetia, com a mesma distância, como se uma presença invisível o acompanhasse, sem pressa, mas com constância. Seu peito começava a doer pela respiração cada vez mais curta e ansiosa. E então, percebeu. Não importava para onde andasse, o assobio permanecia, sempre à mesma distância. Nunca mais perto, nunca mais longe. Olhou para trás e viu apenas o corredor infinito de árvores escuras e retorcidas, com galhos que se curvavam como braços secos tentando alcançá-lo. As folhas não apenas sussurravam. Agora pareciam murmurar palavras que ele não conseguia entender, mas sentia. Ameaças veladas, risos abafados, segredos de um lugar onde humanos não deveriam pisar. O chão se tornava cada vez mais irregular. Raízes salientes formavam armadilhas naturais, e Lucas tropeçou, quase caindo. Quando recuperou o equilíbrio, percebeu que havia se afastado demais. Não sabia mais onde estava. De repente, silêncio. O assobio cessou abruptamente. Lucas congelou. O silêncio era tão espesso que podia ouvi-lo, como um zumbido dentro da cabeça. À frente, entre 2 árvores retorcidas, surgiu uma clareira. No centro, um lago pequeno, cuja superfície era tão negra e lisa quanto um espelho de obsidiana. A água parecia morta, imperturbável. Aproximou-se cauteloso, e só então viu. Pegadas na lama, conduzindo da trilha até a margem. Eram idênticas às suas, até mesmo o padrão desgastado da sola das botas. Seguiu o rastro até onde as marcas desapareciam, dentro da água. Nenhum retorno, nenhum sinal de que quem quer que fosse tivesse voltado. Um arrepio percorreu sua espinha, erguendo cada fio de cabelo. Deu um passo para trás, quando o assobio recomeçou. Só que agora estava atrás dele. Virou-se abruptamente. O coração martelava dentro do peito. Olhou, mas não viu nada. Apenas árvores e sombras. "Tem alguém aí?" gritou, a voz embargada. O assobio parou. E então, uma pedra foi arremessada de dentro da mata, cortando o silêncio com violência, e caiu com um estrondo na superfície do lago, espalhando ondas que distorceram seu reflexo. Lucas cambaleou, escorregando na lama e caindo sentado, com as mãos afundadas no solo frio e úmido. Tentou se levantar e, ao olhar novamente para as águas, viu, no reflexo, atrás de si, uma figura escura, alta, desproporcional, com olhos brilhantes, esféricos, e um sorriso largo e antinatural que não pertencia a nenhum ser vivo que conhecesse. Ele se virou rapidamente, e não havia nada.
O som do assobio ecoou novamente, desta vez mais próximo, mais grave, como um aviso. Lucas se levantou num pulo e correu, se embrenhando de volta pela trilha, sem olhar para trás, ignorando galhos que cortavam seu rosto e espinhos que dilaceravam suas roupas. O assobio continuava, intercalado agora com uma risada abafada. Ou seria o ranger dos troncos ao seu redor? Correu até suas pernas arderem, até o peito gritar por ar. Até finalmente avistar a placa velha e desgastada que marcava o início da trilha. Saiu da floresta cambaleando e entrou no carro. Trancou as portas e encostou a cabeça no volante, respirando fundo. Quando abriu os olhos, olhou pelo retrovisor. Ali, na beira da floresta, a silhueta escura, imóvel, assobiando calmamente as 4 notas, antes de se virar e desaparecer entre as árvores. Desde aquele dia, Lucas nunca mais pisou numa floresta. Mas, às vezes, nas noites mais silenciosas, ele ainda ouve aquele mesmo assobio. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 3. O homem sem rosto da trilha. Estela sempre acreditou que caminhadas na floresta eram terapêuticas. Silêncio, ar puro e a sensação de isolamento do mundo frenético. Naquele dia, a trilha da Serra do Corvo parecia perfeita, vazia, silenciosa, envolta numa névoa tão espessa que as árvores se tornavam vultos distorcidos, como sentinelas antigas e cegas. Logo nos primeiros passos, Estela sentiu um calafrio subir pela espinha. Não fazia frio, mas o ar estava estranho, quente e úmido demais, como a respiração de algo escondido logo adiante. Enquanto avançava, a trilha parecia estreitar, como se as árvores se movessem lentamente, se inclinando uma sobre a outra, formando uma cúpula que bloqueava até o som dos pássaros. Tudo ficou surdo. Só os seus passos ecoavam, acompanhados pela respiração compassada, mas tensa. O cheiro era o de sempre, terra molhada, folhas em decomposição, mas havia algo a mais. Um odor metálico e ácido, que não combinava com o frescor da mata. Ela se abaixou para observar pegadas na trilha úmida. Marcas humanas, mas desordenadas, indo em todas as direções. Algumas desapareciam abruptamente, como se seus donos tivessem simplesmente evaporado. Um estalo. Estela se virou rapidamente, o coração disparando. Entre as árvores, um vulto, ou talvez apenas a névoa se condensando. Sacudiu a cabeça e riu, tentando espantar a coição, que parecia estar cravada em sua pele como agulhas invisíveis. Mas quando deu mais 3 passos, viu, a poucos metros, parado no meio da trilha, uma figura humana, alta, magra demais, com braços tão longos que quase tocavam o chão. Vestia roupas antigas, encardidas, que pareciam ter pertencido a um viajante de décadas passadas. Mas o que paralisou Estela foi o rosto. Ou melhor, a ausência dele. Onde deveriam estar olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, sem traços, como uma máscara de carne esticada. O peito de Estela falhou por um segundo, o ar se recusando a entrar. A figura não se movia, não fazia um som sequer. O tempo parecia ter congelado ao redor dela. O vento não soprava mais, e até a névoa estava imóvel, como uma pintura distorcida. Então, os braços começaram a se erguer lentamente, como galhos secos sendo puxados por cordas invisíveis. Estela sentiu as pernas fraquejarem, mas o instinto de sobrevivência foi mais forte. Deu meia volta e começou a correr pela trilha, os pés afundando na terra fofa, os galhos arranhando a pele, enquanto o ar parecia cada vez mais espesso, como se ela corresse dentro de um pesadelo líquido. Atrás, nenhum som, mas a certeza visceral de que estava sendo seguida. Correu até a garganta arder e o peito parecer que ia explodir. Olhou para trás. Nada. Então parou, ofegante, encostando-se a uma árvore. O mundo parecia girar à sua volta.
Quando abriu os olhos, a figura estava ali, parada, a menos de 2 metros, imóvel, silenciosa. O rosto sem feições parecia fitá-la, mesmo sem olhos. Ela soltou um grito desesperado, mas o som morreu antes mesmo de se formar. Sua garganta estava seca, bloqueada por um pavor que não sabia que existia. Deu um passo para trás, tropeçou numa raiz e caiu de costas, o impacto arrancando-lhe o fôlego. Quando ergueu a cabeça, a figura não estava mais lá. Olhou ao redor desesperada, mas não viu nada além da névoa. Até que sentiu uma respiração quente e úmida em seu ouvido esquerdo. Congelou. Virou lentamente o rosto e não viu nada. Mas o som de uma passada pesada soou logo atrás dela, como se algo enorme estivesse se afastando lentamente, arrastando os pés pela trilha. Stella se levantou cambaleando e correu em direção à saída, sem olhar para trás. As lágrimas misturando-se ao suor e ao sangue dos arranhões. A névoa começou a dissipar-se conforme se aproximava da entrada da trilha, e logo viu a placa enferrujada que indicava a saída da mata. Desabou ao lado do carro, respirando como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Mas, antes de entrar no veículo, virou-se pela última vez. E lá estava. No meio da trilha, imóvel, o homem sem rosto, com os braços agora estendidos, como se a chamasse silenciosamente de volta. Stella arrancou com o carro, sem nunca mais voltar àquele lugar. Mas, às vezes, ao olhar pelo espelho retrovisor, teme ver aquela figura sem rosto, parada à beira da estrada, esperando pacientemente por ela. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 4. A cabana escondida na floresta. Lucas sempre fora fascinado por trilhas desconhecidas, aquelas que não apareciam em mapas ou aplicativos. Achava que nelas podia encontrar a verdadeira essência da natureza. E, talvez, um pouco de si mesmo. Naquele sábado, decidiu seguir uma antiga trilha de caçadores, praticamente engolida pela vegetação densa. A mata parecia viva, as árvores se inclinando, os galhos entrelaçados, formando corredores tortuosos. A luz do sol mal conseguia furar o dossel verde escuro, deixando tudo num permanente estado de penumbra. Enquanto avançava, os sons comuns da floresta, o canto dos pássaros, o zumbido de insetos, foram desaparecendo, substituídos por um silêncio opressor. Tão denso que parecia abafar até os pensamentos. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou. A adrenalina de explorar o desconhecido sempre falava mais alto. Depois de quase 1 hora caminhando, notou algo improvável. Uma estrutura entre as árvores. Aproximou-se com cuidado, afastando galhos com as mãos. Era uma cabana, pequena, feita de madeira antiga, com tábuas apodrecidas e musgo cobrindo partes das paredes. As janelas eram retângulos escuros, como olhos vazios fitando a floresta. Lucas hesitou. Não fazia sentido existir uma construção ali, tão afastada, tão oculta. Mas a curiosidade o impulsionou. Pisou na varanda, que gemeu sob seu peso, como se protestasse contra a presença de alguém vivo. Empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido longo e agudo, como um grito que não tinha força para sair. Lá dentro, o ar era denso, impregnado de um cheiro de madeira podre e algo indefinível. Algo que lembrava carne envelhecida, esquecida. A luz que entrava pelas frestas mal iluminava o interior. Uma cama coberta de trapos, uma mesa com objetos espalhados, um lampião, uma faca enferrujada e um caderno. Lucas aproximou-se e, com dedos trêmulos, abriu-o. As páginas estavam cobertas de uma escrita apressada, quase ilegível. Ele vem toda noite. Não consigo fugir. A floresta não deixa. Virou a página. Ouço os passos. Sempre do mesmo lado. Atrás da janela. Mas nunca vejo nada. Mais à frente. Ele está na cabana. Não posso sair.
Lucas engoliu em seco. Um estalo atrás dele fez o sangue gelar. Virou-se rapidamente, o coração martelando no peito. Mas não havia nada. A floresta, do outro lado da porta aberta, parecia mais escura do que antes. Resolveu sair. Mas, ao colocar a mão na maçaneta, ouviu, nitidamente, o som de um passo pesado sobre a varanda. Paralisou. Um segundo passo. E então, 3 batidas lentas na porta entreaberta. Ele recuou, os olhos fixos naquela fresta estreita de onde vinha apenas escuridão. Silêncio. O ar ficou mais denso, como se fosse impossível inspirar. Criou coragem. Puxou a porta de uma vez e... nada. A varanda estava vazia. Mas, quando olhou para o chão, pegadas. Claras, nítidas, impressas na poeira e na madeira gasta. Marcas de pés descalços, grandes, saindo da floresta e parando bem ali, diante da porta. O coração de Lucas acelerou, mas ele decidiu que já tinha ido longe demais. Desceu os degraus da varanda, mas ao dar o primeiro passo na trilha, ouviu o ranger da porta se fechando atrás dele. Virou-se rapidamente e viu, pela janela escura da cabana, 2 mãos enormes pressionadas contra o vidro. Os dedos longos e finos como galhos secos. E, logo abaixo, um par de olhos. Olhos profundamente negros, sem reflexo, como buracos que sugavam toda a luz. Lucas não pensou. Correu pela trilha, sem olhar para trás, enquanto a floresta parecia se fechar ainda mais. Galhos rasgando suas roupas e arranhando a pele. O som de passos pesados o seguia, ora próximos, ora distantes, mas nunca desapareciam completamente. A cada curva, achava que veria novamente aquelas mãos, ou aqueles olhos, esperando por ele, mas não viu mais nada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, alcançou a estrada, de terra onde deixara seu carro. Entrou, trancou as portas e ficou ali, respirando com dificuldade, o coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. Quando criou coragem para dar a outra partida, olhou pelo retrovisor. E lá, ao longe, entre as árvores, viu a cabana. Mas dessa vez, na varanda, alguém, ou algo, estava parado. Alto, imóvel, com olhos negros brilhando na penumbra. Lucas arrancou dali, sem pensar 2 vezes. Nunca mais voltou àquela floresta. Mas até hoje, às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, acha que ouve, bem distante, o som de 3 batidas lentas numa porta, que não está ali. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 5. O chamado da floresta. Tiago sempre gostou de acampar sozinho. Dizia que a solidão da mata o fazia se sentir mais humano, mais conectado com o que realmente importava. Naquele final de semana, decidiu explorar a Trilha do Luar, uma região pouco conhecida, envolta por lendas antigas que falavam sobre espíritos que protegiam ou puniam quem ousasse invadir suas terras. Ele não se importava com lendas, achava graça nelas. Chegou ao local no fim da tarde, quando o céu já tingia as copas das árvores com tons alaranjados, como se a floresta estivesse pegando fogo silenciosamente. Montou sua barraca perto de um lago pequeno, de águas tão paradas que refletiam perfeitamente as árvores ao redor, criando a ilusão de uma floresta invertida sob a superfície. Enquanto acendia a fogueira, percebeu que a mata parecia mais silenciosa do que o normal. Nem o coachar dos sapos, nem o canto dos grilos. Só o estalar ocasional de um galho ao longe, como se alguém, ou algo, andasse por ali, observando. Despreocupado, terminou sua refeição e se enfiou no saco de dormir, deixando a lona da barraca aberta para sentir o ar fresco da noite. O silêncio, no entanto, não durou. Por volta da meia-noite, Tiago acordou com um som estranho. Uma melodia. Suave. Quase um sussurro, que parecia vir de dentro da floresta. Sentou-se,
confuso, franzindo a testa. Não havia sinal de instrumentos, nem de pessoas. Era como um canto, ou um chamado, que flutuava entre as árvores, sendo carregado pelo vento. Saiu da barraca e ficou parado, ouvindo. O lago refletia a lua cheia, e o nevoeiro começava a se erguer lentamente da água, como um véu translúcido. A melodia ficou mais clara, como se o som soubesse que ele agora estava ouvindo, e quisesse que ele seguisse. Tiago, dominado por uma curiosidade quase infantil, começou a andar pela trilha, guiado apenas pela música que parecia se mover entre as árvores, ora próxima, ora distante, mas nunca se calando. A mata se fechava ao seu redor, os galhos se entrelaçando como dedos finos tentando barrar sua passagem, arranhando-lhes os braços e o rosto. Mas ele não parava. O canto estava mais próximo e agora parecia ter palavras, embora Tiago não pudesse entendê-las. Era um idioma antigo, gutural, que mais parecia pertencer à própria floresta do que a qualquer ser humano. De repente, a trilha terminou. Tiago deu por si em uma clareira circular, onde a luz da lua descia em uma coluna perfeita, iluminando o centro. E ali, no meio da clareira, estava ela. Uma mulher. Ou algo que parecia uma mulher. Vestia um manto branco, sujo e rasgado, que esvoaçava suavemente como se fosse movido por uma brisa que ele não sentia. Os cabelos eram longos, negros como a própria noite, e cobriam-lhe parte do rosto. Mas o que mais prendeu Tiago foi a sua pele. Era pálida, quase translúcida, como a névoa que agora envolvia todo o lugar. Ela continuava cantando, e embora a boca não se movesse, a melodia saía dali, preenchendo cada espaço da clareira, invadindo seus ouvidos, sua mente, seu corpo. Tiago tentou recuar, mas não conseguia mover as pernas. Era como se as raízes da floresta tivessem crescido sob a terra e agora o prendessem, invisíveis, mas fortes como aço. A mulher começou a se mover em sua direção, flutuando levemente, sem fazer som algum. Quando chegou a poucos metros, ergueu o rosto e Tiago pôde ver os olhos, totalmente brancos, sem íris, sem pupilas. E um sorriso que não combinava com aquela melodia angelical. Largo demais, forçado, como se tivesse sido rasgado a faca. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Então ela estendeu a mão e tocou-lhe o peito. Naquele exato segundo, todo o som da floresta cessou. O canto, os estalos, até mesmo o farfalhar das folhas. Silêncio absoluto. Tiago fechou os olhos com força, esperando o pior. Mas quando os abriu, estava deitado na entrada da trilha, com o céu já começando a clarear no horizonte. Sua barraca não estava mais lá, nem sua mochila, nem qualquer sinal de que ele havia acampado ali. Levantou-se, tonto, e olhou ao redor. Não havia pegadas, nem marcas na terra. Nada. Como se nunca tivesse estado ali. Só então percebeu algo estranho. Sua camiseta estava rasgada exatamente no local onde aquela mulher, ou criatura, o havia tocado. E na pele, uma marca. Como o desenho de raízes finas e negras, espalhando-se pelo peito, como se a floresta tivesse deixado ali um pedaço dela. Tiago nunca mais voltou à trilha do luar. Mas às vezes, ao fechar os olhos, ainda ouve aquela melodia, suave, distante, mas cada vez mais próxima, como se a floresta ainda o chamasse de volta. Para terminar o que começou, essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma Se Você For Capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.